Boa noite, amigos queridos. É um prazer muito grande estar aqui na salinha junto com vocês. Finalmente eu consegui aceitar o convite da Verusca, né? Finalmente houve um tempo e nós aqui estamos. E que vocês sejam todos muito bem-vindos e que nós possamos aproveitar essa tarde, né? Para olharmos mais um pouquinho para a nossa doutrina amada, a doutrina dos Espíritos. Que bom estar aqui, Dudu. Eu fico muito feliz. Eu também estou feliz à beça. Bom, gente, como vocês já devem estar vendo lá no banner, né? O título do artigo de hoje da Revista Espírita, de fevereiro de 1858, é a Floresta de Dodone e a Estátua de Menon. Mas hoje nós ainda não vamos ver do que se trata a Floresta de Dodone e a Estátua de Menon, que deve estar dando curiosidade no povo, né? Porque é um título interessante, né? Fora do comum. Mas a gente hoje ainda não vai ver do que se trata isso, porque esse texto é grande e Kardec só vem a falar realmente na floresta e na estátua no final do texto, que eu penso que não vai dar para abordarmos hoje. Então, vai ficar para o próximo estudo, que eu já combinei com a Verusca, que eu mesmo dou continuidade, né, para não fazer assim uma quebra no pensamento, né, já que eu comecei a revista, o texto da revista, né. Então, hoje, Kardec vem nos provar a real possibilidade do intercâmbio entre os dois planos da vida. Uma prova que nós, espíritas, já não precisamos mais, né? Mas que muita gente ainda precisa. Inclusive alguns que abraçaram o espiritismo e há pouco tempo e ainda não estão assim muito enfronhados, né? Então precisa realmente dessas provas, desse estudo, dessa pesquisa, né, como é do feitio de Kardec fazer. Então, mais uma vez, sobressai nesse artigo de Kardec o tom de humor fino, né, que aliás é a marca registrada dele. Na Revista Espírita nós vemos muito isso, quando ele trata, principalmente quando ele trata das reações contrárias à doutrina espírita, né, que os opositores sempre colocam. E o humor fino de Kardec é o único tipo de humor que nós podemos realmente esperar de um espírito nada vulgar, né, e que foi sempre cuidadoso em dizer o que pensa, sem que as suas palavras demonstrem intenção de ofender. Aliás, na Revista Espírita tem vários artigos de Kardec onde ele imprime esse tom espirituoso que eu gosto muito e que eu acredito que os leitores, né, da Revista Espírita também gostem. Ele é assim meio gozador, meio sarcástico, com algumas colocações, né? E por outro lado, se às vezes Kardec parece assim muito sério, é porque a intenção do nosso mestre Kardec é sempre de ser fiel à verdade e de ser coerente com a verdade nos momentos em que ele declara as conclusões a que ele chegou em relação às situações que ele investiga. Quer dizer, a sua seriedade deve mesmo ser fruto da grande preocupação que ele sempre teve em não deixar que a sua opinião ou que as suas deduções, que as suas conclusões se afastem da lógica, se afastem do raciocínio, né? E do
ensino daqueles espíritos que Jesus escolheu para trazer o Consolador até nós. Então, realmente, devia ser muito preocupante para ele a total fidelidade à verdade com relação ao que os habitantes do mundo espiritual lhe traziam para que ele nos transmitisse. Aqui nesse artigo, Kardec não faz um estudo, eu queria que vocês até notassem isso, porque eu não vou entrar nos como que acontece a coisa, né? Porque nesse artigo ele não faz um estudo propriamente das comunicações e dos efeitos físicos que elas trazem, com a intenção de mostrar como eles se dão. Não, ele não, nesse artigo ele não tem a intenção de mostrar como se dá esse intercâmbio ou esses efeitos físicos, né? Ele não está abordando o aspecto científico do fato que ele está narrando, quer dizer, das manifestações físicas, né? Desse aspecto das manifestações físicas. Ele não está abordando o aspecto científico. Que manifestações físicas são essas? As batidas, os movimentos das mesas, etc., né? Você vai ver, Dudu, é porque ele deu a todo o artigo o título A Floresta de Dodone e a Estátua de Meinon. Então, o artigo tem esse nome, mas você vai ver, porque eu vou trazer todo o texto que eu conseguir trazer, que não vai ser todo, e você vai ver do que se trata, tá bom? Ok? Então, e ele não está, então, como eu estava dizendo para vocês, ele não está se voltando para o como, quer dizer, de que maneira o fato acontece e quais os mecanismos desse acontecimento. Isso aí vai como primeira parte, exatamente. Então, desse mecanismo, ele cuidou brilhantemente no Livro dos Médiuns, que é um verdadeiro tratado científico sobre a mediunidade e a comunicabilidade entre os dois planos. Isso está muito bem tratado, né, no Livro dos Médiuns, o como isso se dá. Aqui nesse artigo ele não é o cientista, aqui ele é um observador da realidade, da veracidade, dessa comunicabilidade, dessa manifestação física dos espíritos. Viu, gente? Aqui ele está principalmente nos colocando diante da real possibilidade do intercâmbio entre os dois planos da existência. Tá bom? E, bom, vamos lembrar uma coisinha aqui. O estudo é interativo. Vocês, por favor, não me deixem falando sozinho. Vocês participem quando eu já vou entrar no assunto, viu, gente? Até agora foi só uma explicaçãozinha do que nós vamos tratar. E vocês, por favor, me ajudem aí, colaborem, viu? Deem seus pitacos e a gente fica feliz. Então, vamos ouvir. Viram? É o sinal de vida aqui, o meu antivírus. Bom, então vamos à narrativa de Kardec. Para chegarmos à floresta de Dodone, passamos pela rua Lamartine e nos detemos um instante na casa do senhor B, onde vimos um móvel dócil nos colocar um novo problema de estática. Aí a gente faz duas perguntinhas, né? Duas perguntinhas vêm aqui na minha cacholinha. Por que será que ele disse que a mesa era dócil? Quer dizer, dando uma qualidade humana para a mesa, né? E por que será que ele diz que ela está trazendo um novo problema de estática? Por que será? Continuando então a leitura, nós já vamos descobrir. Então, vamos ver o que Kardec continua a falar. Ele diz assim: os assistentes, em um número qualquer, estão colocados ao redor da mesa em questão.
em uma ordem igualmente qualquer, porque não há aí nem número e nem lugares cabalísticos. Eles têm as mãos pousadas sobre a beirada, fazem, seja mentalmente, seja em voz alta, apelos aos espíritos que têm o hábito se atenderem o seu convite. Obrigada, Júnior. O Júnior está colocando o texto aí para todos acompanharem, né? Bom, então aqui os participantes estão como recomendo figurino, com as mãos levemente apoiadas na mesa e fazendo as suas perguntas aos espíritos. Vamos fazer aqui um parêntese, gente, só para fazer um comentário sobre isso aí. Esse procedimento de colocar as mãos apoiadas de leve na mesa é justamente o procedimento descrito no capítulo 11 do Livro dos Médiuns, que trata da sematologia e da tiptologia. Então, só para a gente relembrar, que é para a gente não ficar assim muito no ar, vamos ver o que seja sematologia. É a chamada linguagem dos sinais. Não que a mesa faça sinais, como nós fazemos sinais com as mãos ou com a cabeça, né? Mas os sinais da mesa são as formas, o jeito como ela se movimenta. Ou ela se movimenta bruscamente, violentamente, ou ela se movimenta suavemente, delicadamente e conforme o sentimento do espírito, né, que anima esse movimento, é a qualidade dele. Ou ele é brusco, violento, ou ele é suave. Depende do sentimento que está animando o espírito que anima a mesa, né? E isso é sematologia. E tiptologia é a linguagem das pancadas. Não é isso? Bom, então nós já lembramos o que seja sematologia e tiptologia, que é o que faz parte do estudo de hoje. Mas voltando à reunião na casa do Sr. B. Será que eles estão fazendo perguntas a qualquer espírito? Ou melhor, será que qualquer espírito vai responder às perguntas que estão fazendo? Kardec nos diz, né, que responderão a essas perguntas aqueles espíritos que já têm o hábito de frequentar esse grupo. Novamente, ele faz uma sutil observação jocosa. Ele fala assim: conhece-se a nossa opinião sobre esse gênero de espíritos. Ele está falando dos espíritos que se prestam a esse tipo, né, de contato, que é a sematologia e a tiptologia. Obrigada, Dudu. Então, ele está dizendo, conhece a nossa opinião sobre esse gênero de espíritos, por isso nós os tratamos um pouco sem cerimônia. Interessante essa colocação, né? Kardec, então, diz que a esses espíritos, ele os trata um pouco sem cerimônia. Quando Kardec diz que os trata um pouco sem cerimônia, nós concluímos que ele está nos dizendo o quê? O que será que ele está nos dizendo? Que ele trata esse tipo de espírito, que se dá esse tipo de comunicação com desrespeito, ou com desprezo, ou qualquer coisa do tipo? Será que é isso? Não, né? Com certeza que Kardec não faria isso. Mas nós concluímos que ele está nos dizendo que, embora logicamente eles mereçam respeito, como toda criatura de Deus, esse respeito não tem a mesma característica, que é uma característica quase cerimoniosa, não tem que
que ter aquela cerimônia, vamos dizer assim, né, que se tem ao falar com um espírito superior, né? Esses espíritos são espíritos aos quais não se dispensa tantos cuidados no falar. É o que Kardec está querendo dizer para a gente. São espíritos que a gente não precisa ter tanto cuidado no falar, porque eles são praticamente como nós, são nossos iguais. Nós não somos melhores do que eles, né? Nós devemos estar mais ou menos na etapa em que eles estão. Então, nós falamos com eles como falamos com uns com os outros, né? No mesmo nível, né, ô Júnior? Isso é palpite meu, né? Porque se Kardec não tem a mesma cerimônia para falar com eles, é porque Kardec os considera como iguais. E ele tem cerimônia para falar com os espíritos superiores. Por quê? Porque ele não se considera no mesmo nível, embora nós consideramos Kardec no nível de espírito superior, mas ele, na sua humildade, não, né? Então, isso nos leva a crer que espíritos que se dão a esse tipo, né, de respostas através de batidas, que acorrem a responder sem muito cuidado, sem muito critério em escolher as perguntas, não são os da primeira e, na maioria também, não são os da segunda ordem, são mesmo da terceira ordem, onde estão os levianos, os batedores, os perturbadores, os zombeteiros, né? Ou os brincalhões, simplesmente, né? Os que não têm, assim, ainda muito compromisso com a responsabilidade. E nós sabemos que esses espíritos tiveram um importantíssimo papel na codificação, né, gente? A gente sabe disso, que esses espíritos que nós chamamos de batedores, espíritos que usam a sematologia ou a tipologia, que é o movimento das mesas, a batida, né? As batidas, seja na mesa, seja na parede, onde for, nós sabemos que eles tiveram um papel importantíssimo na codificação. Que papel foi esse? Qual foi o papel importantíssimo que esses espíritos tiveram na codificação? Ninguém quer colocar aí, não? Foi o papel de... Oi, Pedro! Quanto tempo eu não te vejo? Bem-vindo, Pedrinho. Gente, o papel importantíssimo deles vamos lá, vamos participar. Pode errar, porque eu também erro pra caramba. Não faz mal que erre, não, porque eu também escorrego. Isso, espírita, de provar a sobrevivência do espírito. Verdade, Pedro. A comunicação e a prova da existência dos espíritos. E o papel também muito importante, veja se vocês concordam, um papel muito importante de nos despertar para a realidade do mundo espiritual e para a continuidade da vida, né? Após a vida, quer dizer, para a vida futura, para nos despertar para a vida futura, né? Para a certeza da vida futura. Nosso Pai amado não deixa nenhum de seus filhos sem alguma utilidade na obra da criação, não é mesmo, gente? O Papai do Céu não deixa ninguém sem utilidade, né? Então, foram as suas batidas, o seu movimentar de mesas, que nos acordou para a outra margem da existência. As nossas possibilidades reencarnatórias, né, Dudu? E nos acordou para o fato maravilhoso de que a vida continua.
A existência do espírito não sofre solução de continuidade, né? Ela continua, ela é contínua. Ela não se interrompe, né? Só porque nós passamos para outra margem do rio. Não. Então vamos continuar aqui com o texto de Kardec, quando ele diz assim: 4 ou 5 minutos apenas são decorridos quando um ruído claro de toi-toi se faz ouvir na mesa, frequentemente bastante forte para ser ouvido da peça vizinha, e se repete ainda por muito tempo e ainda com a frequência que seja desejada. A vibração se faz sentir nos dedos e, aplicando-se o ouvido contra a mesa, reconhece-se não a ponto de se enganar que o ruído tem a sua fonte na própria substância da madeira, porque toda a mesa vibra. Olha só, ele está dizendo que o ruído tem a fonte na própria substância da madeira. Por quê? Porque a mesa vibra. Vibra mesmo, materialmente, né? Desde os pés até a superfície. Qual é a causa desse ruído? É a madeira que opera? Ou é, como se disse, um espírito? Né? Muito bom esse questionamento. E aí, vocês estão vendo que ele está nos encaminhando para uma conclusão de uma forma muito pedagógica, né? De uma forma, assim, digna realmente de um professor, porque ele está usando de uma didática muito simples, né? Está nos fazendo ir passo a passo de encontro à realidade da vida espiritual, à realidade da comunicabilidade entre os dois planos, que essa comunicabilidade é possível, né? E ele está mostrando aqui vagarosamente. Então vejam que Kardec não está fazendo propriamente uma pergunta, reparem isso, Kardec não está fazendo propriamente uma pergunta que o cientista Kardec faria, mas sim é uma pergunta do cuidadoso observador, que quer saber se é a madeira que tem vontade própria, como ele diz aqui, se é a madeira que opera, ou se ela é uma simples ferramenta de comunicação usada por um espírito, né? Então, o cientista Kardec pesquisaria o quê? O cientista Kardec pesquisaria o como isso é feito, o modus operandi, né? O modus operandi, quer dizer, o modo de operação. Eu tô aproveitando aqui para gastar a única coisa que me ficou na lembrança das minhas aulas de latim, viu, gente? Modus operandi, quer dizer, o modo de operar, o modo de trabalhar, não é verdade? Mas o observador Kardec, que não quer ser enganado, ele aqui não está sendo um cientista, ele está sendo um observador. O observador Kardec, que não quer ser enganado, não está procurando o como. Ele está procurando, se ele não está procurando como a coisa é feita, ele está procurando quem? O que será que ele está procurando? Ele está procurando o quem, né? Ele não está procurando como, ele está procurando quem. Quem está fazendo aquilo? Não é como aquilo está sendo feito, é quem está fazendo aquilo. Quem está fazendo toi-toi na madeira? Quem está botando a madeira para vibrar? Quem está obedecendo às ordens ou aos pedidos dos participantes da reunião, né? Gente, se eu não cumprimentei aos que chegaram, me desculpem, viu? Mas o texto é grande, aí eu fico assim meio cerimoniosa para parar muito
muito e não dá tempo de quase nada, tá bom? Mas sejam todos muito bem-vindos, estão todos no nosso coração, viu? Sejam muito bem-vindos. Bom, então, será que a mesa é mesmo dócil, como disse Kardec? Kardec, lembram que no começo eu disse que Kardec tinha dado uma qualidade humana para a mesa. Ele disse que a mesa é dócil. Que a mesa é dócil, né? Parecia ser dócil porque dava a impressão de que era ela que atendia as solicitações que as pessoas faziam. Dava a impressão que era a mesa que atendia as solicitações, porque era ela que dava as batidas em resposta, né? Batidas combinadas, quer dizer, tantas batidas queria dizer isso, tantas batidas queria dizer aquilo, ou letras, né? Ou eram associadas a letras ou a números, etc, etc. Bom, mas será mesmo, gente, que a mesa era a dona da docilidade? Será que era a mesa que era dócil? Ou como os participantes, né, lá da reunião da casa do Sr. B creem, a docilidade, a obediência vinha de um espírito? Porque aqueles participantes ali na casa do Sr. B, eles já acreditavam que aquela comunicação, aquela sematologia ou tipologia vinha de um espírito e não da própria mesa, de um espírito que manejava a mesa, né? Vemos que Kardec até vem em defesa. Boa noite, vidas, servo da luz. Agora eu consegui ver, né? Então vamos ver que Kardec vem em defesa dos participantes encarnados daquele grupo do Sr. B e diz o seguinte: descartemos primeiro toda a ideia de fraude. Estamos entre pessoas muito sérias e de muito boa companhia, para se divertirem às custas daqueles que entre elas querem muito admitir. Então, as pessoas querem muito admitir aqueles espíritos entre elas. Por que as pessoas querem admitir aqueles espíritos entre elas? Para esclarecimento, né? Para que lhes dessem respostas. Aí Kardec continua: aliás, essa casa não é privilegiada. Os mesmos fatos se produzem em 100 outras, também muito louváveis. Permita-nos, à espera da resposta, uma pequena digressão. Então, as respostas estavam sendo feitas e Kardec pede licença a nós, que estamos aqui, né, agora estudando, e aqueles que leem ou leram a Revista dos Espíritos, esse texto, né, ele pede permissão para uma pequena digressão. Bom, então, segundo Kardec observou, não há fraude. O som vem mesmo da mesa. As vibrações que se sente quando se toca a mesa durante os barulhos são vibrações genuínas. A madeira vibra mesmo. Vibra mesmo. E eles constataram isso, né? Mas, enquanto Kardec espera uma resposta conclusiva para as seguintes perguntas que a gente conclui que ele deveria estar fazendo lá com ele mesmo, que são as seguintes: de quem, afinal, é a arte de fazer barulho? É da mesa? Ou é de um espírito? Kardec devia, porque ele era um observador, ele era um pesquisador. Então ele não deixava passar nada. Mesmo que ele já tivesse mais ou menos convencido, ele tinha que repisar o mesmo assunto para ter uma certeza absoluta.
porque ele não nos passaria nada se ele não tivesse uma certeza absoluta, né, gente? Então, ele deve ter perguntado, isso é uma suposição, né? De quem, afinal, é a arte de fazer barulho? É da mesa? É do espírito? Bom, enquanto ele espera as respostas, ele, Kardec, imagina uma historinha para nos ajudar a entender a situação. Então, ele imaginou a seguinte historinha. Um jovem candidato, isso agora são palavras de Kardec, viu? Um jovem candidato, bacharel, estava em seu quarto, ocupado em decorar o seu exame de retórica. Bate-se à sua porta. Admitis, penso, que se pode distinguir a natureza do ruído e, sobretudo, sua repetição, se é causado por um estalido na madeira, ou pela agitação do vento, ou uma outra causa toda fortuita, ou se é alguém que bate para pedir entrada. Vocês estão observando aí? Kardec está dizendo que muitas coisas podem ter causado aquele barulho, aquele ruído, né? Pode ter sido um estalido na madeira, pode ter sido a agitação do vento, ou pode ter sido uma pessoa batendo na porta, né? E Kardec então continua. Neste último caso, alguém batendo a porta, né? O ruído tem um caráter intencional com o qual não se pode equivocar-se. É o que a si mesmo diz o nosso estudante. Então, se for uma pessoa, o caráter da batida é intencional. Não é uma coisa casual, como seria do vento, como seria do estalido da madeira, né? Se for alguém batendo, alguém, seria intencional. É o que diz o estudante da historinha. Então, Kardec está dizendo que nós podemos estar pensando que se pode muito bem distinguir a natureza do ruído da tal batida na porta. Quer dizer, podemos distinguir a causa que gerou o ruído. Né, gente? Podemos distinguir a causa que gerou o ruído. Meu Deus, eu nunca vi tanta gente tão calada. Eu acho que é o frio. Aqui no Rio esfriou um bocado. Tá todo mundo aí com os dedinhos com cãibra, ninguém digita nada. Mas tudo bem. Enquanto isso, a faladeira aqui vai falando. Aqui no Rio está 16. Bom, então, como eu estava dizendo a vocês, né, Kardec está dizendo que muito bem a gente pode distinguir a natureza do ruído, né? Da tal batida na porta. Quer dizer, podemos distinguir a causa que gerou o ruído. Se foi um daqueles estalidos da madeira, que aliás acontece muito quando o tempo esquenta, né? Quando o tempo esquenta, a madeira, principalmente a madeira nova, dá muito estalido, né? E a madeira está na mesma. Ou se a batida foi uma impressão deixada pelo vento, que o vento agitado pressionou a porta, ou por qualquer outra causa, né, casual, fortuita, acidental. Mas e se não for nada disso? E se não for nada disso? Se for alguém realmente batendo na porta, hein? Se for alguém batendo na porta, então não há acaso nisso, né? Há uma intenção de comunicação. Alguém quer lhe falar. Será que o estudante poderia ter certeza da natureza do ruído sem que ele fosse investigar? Ele analisava caso a caso, ele ia a fundo, né, espírita? Mesmo que a coisa parecesse simples, mesmo que a coisa parecesse já resolvida, ele persistia na sua análise, né, como um bom observador, né?
e um criterioso avaliador, um cientista, como um bom cientista, com certeza. Bom, mas então Kardec continua com a historinha do estudante dizendo assim: entretanto, para não se desviar do dever inutilmente, quis se assegurar pondo o visitante em prova. Então, o estudante, para não se desviar do seu dever inutilmente, quer dizer, ele estava estudando. Então, para que ele não saísse do seu estudo inutilmente, ele quis se assegurar pondo o visitante em prova. Então, para tirar a dúvida, para investigar, o estudante dá várias ordens. Se for alguém e não um acaso, esse alguém vai obedecer às suas ordens. E lá vai o estudante ordenando assim. Vamos deixar Kardec, contando. Então Kardec continua. Se é alguém, disse o estudante, que bata 1, 2, 3, 4, 5, 6 pancadas. Batei no alto, embaixo, à direita, à esquerda, batei o compasso, batei a chamada, etc. E a cada um desses comandos, o ruído obedece com a mais perfeita pontualidade. Então, vocês já estão vendo, O estudante está dando as ordens, faça isso, faça aquilo, bata uma vez, bata 2. E quem está batendo vai obedecendo, vai fazendo o que ele manda. Certamente, pensa o estudante, pensa ele, não pode ser nem o jogo da madeira, nem o vento, nem mesmo um gato, por inteligente que se suponha. Quer dizer, mesmo que o gato seja muito inteligente, não pode ser o gato obedecendo aqueles comandos do estudante. Bata em cima, bata embaixo, bata do lado. O gato tinha que ser mais do que inteligente, Então, quer dizer, mais do que inteligente para um gato. Boa noite, Rô Estrela. Bom, se não fosse uma historinha para ilustrar um ensinamento, se fosse um fato verídico, seria o gato. Se não fosse um fato verídico, o estudante já teria aberto a porta há muito tempo, gente? Vocês não acham? Se não fosse uma historinha, o estudante já tinha aberto essa porta. E Kardec continua. Seria gato, E Kardec continua. Eis um fato, vejamos a quais consequências nos conduzirão os argumentos silogísticos. Fez ainda o seguinte raciocínio. Ouvi um ruído. Portanto, alguma coisa o produziu. Esse ruído obedece ao meu comando, pois a causa que o produziu me compreende. Ora, quem compreende tem inteligência. Portanto, a causa desse ruído é inteligente. Se ela é inteligente, não é nem a madeira e nem o vento, e nem o gato, Júnior? É, pois, alguém. É, pois, alguém. Em razão disso, vai o estudante abrir a porta. Bom, nós, eu, o Júnior, todo mundo aqui, já teríamos aberto essa porta há muito tempo, Quer dizer, quase todos nós, Porque tem aqueles que correm de qualquer ruído esquisito, Com medo de fantasma mesmo, É um gato bípede,
daqueles gatos que a gente não quer ver nem um gato gatuno, vamos dizer assim, um gato gatuno. E quem é quem? Sou eu, o espírito. Tá bom, Dudu. Então, aí Kardec continua dizendo assim: vê-se que não há necessidade de ser doutor para tirar essa conclusão. E nós cremos que o nosso aprendiz bacharel, bastante aterrado aos seus princípios, para tirar a seguinte: suponhamos que ele vá abrir a porta e não encontre ninguém, e que o ruído nem por isso continue exatamente do mesmo modo. Vejam só, gente. Suponhamos que ele vá abrir a porta e não encontre ninguém, e que o ruído nem por isso continue exatamente do mesmo modo. Perseguirá seu raciocínio. Então, minha gente, o estudante de Kardec dialoga consigo mesmo, dizendo assim: bem-vinda, Lulu. Ele não disse bem-vinda, Lulu, não, eu que estou dizendo. O estudante dialoga consigo mesmo, dizendo assim: acabo de me provar sem contestação que o ruído foi produzido por um ser inteligente, uma vez que responde ao meu pensamento. Vejam só, gente, Kardec, né? A imaginação de Kardec, ao fazer essa historinha, para nos conduzir pela mão, feito criancinha do jardim de infância, para a gente ir entendendo, né? Passo a passo ali o que está acontecendo, né? Então, acabo de me provar, sem contestação, que o ruído foi produzido por um ser inteligente, uma vez que responde ao meu pensamento. Ouço sempre esse ruído diante de mim. E é certo que não sou eu quem bate. O ruído está diante de mim, mas não sou eu que bato. Aí ele continua: portanto, é um outro. Ora, esse outro eu não o vejo, pois é invisível. Os seres corpóreos, pertencendo à humanidade, são perfeitamente visíveis. Ora, o que bate sendo invisível não é um ser corpóreo humano. Ora, uma vez que chamamos espíritos os seres incorpóreos, este que bate, não sendo um ser corpóreo, é, pois, um espírito. Pronto. Muito legal, né, gente? Muito legal essa historinha ilustrativa de Kardec, né? E Kardec continua: cremos que as conclusões do nosso estudante são rigorosamente lógicas, só que aquilo que demos como uma suposição era uma realidade, no que concerne às experiências feitas na casa do Sr. B. Porque Kardec tinha feito a suposição de que tudo aquilo que estava ali acontecendo com a mesa era obra de um espírito. Mas depois de muita observação, ele chega à conclusão, né, de que aquilo que ele tinha dado como suposição era uma realidade. Era realmente um espírito. Então, Kardec nos trouxe a historinha só mesmo para nos comprovar, pelo raciocínio lógico, né? Nos levar a raciocinar com lógica, que as batidas na mesa do Sr. B eram uma realidade, não eram uma ilusão.
não era interferência de nenhum fenômeno da natureza e nem mesmo era mistificação. E Kardec ainda esclarece o seguinte. Kardec está nos esclarecendo o seguinte. Acrescentaremos que não houve necessidade da imposição de mãos. Todos os fenômenos se produziram igualmente bem quando a mesa estava isolada de todo contato. Assim, segundo o desejo manifestado, os golpes eram batidos na mesa, na parede, na porta e no lugar designado, verbal ou mentalmente. Eles indicam a hora, o número de pessoas presentes, batiam o tambor, a chamada, o ritmo de uma área conhecida, imitavam o trabalho do tanoeiro, o rangido da serra, o eco, tiros seguidos ou de pelotões e muitos outros efeitos muito longos para serem descritos. Então, Kardec está dizendo aqui que aquilo que estava comandando a mesa obedecia a qualquer ordem, né, que estava sendo dada a ela. Então tinha que ser algo inteligente, né? Não podia ser obra do acaso. Então, para quem está interessado em saber o como, né, como esse fenômeno acontece, nós voltamos a indicar o capítulo 11 do Livro dos Médiuns, que trata da sematologia e da tipologia, né? Sematologia, que é a linguagem dos sinais, e tipologia, que é a linguagem das batidas. Está lá no capítulo 11 do Livro dos Médiuns, amplamente explicado. A gente não pode entrar aqui em explicações, em detalhes, porque o tempo não nos permite. Mas vocês procurando lá no capítulo 11, vocês vão achar assim explicações muito minuciosas, né? E que atende com certeza a expectativa e aos porquês de qualquer um, né? Então, está mais do que provado que na casa do Sr. B havia uma inteligência invisível, não corpórea, produzindo todos aqueles sons e obedecendo a todas aquelas ordens, né? Ali estavam alguns que Kardec chamou de incrédulos puro sangue. Olha que coisa interessante, gente. Kardec disse que ali, entre aquelas pessoas, estavam alguns que ele classificou de incrédulos puro sangue. Muito gozado, eu acho muito interessante esse adjetivo que Kardec deu aos céticos de carteirinha, né? Incrédulos puro sangue. Aqueles que, mesmo que vejam o fato ocorrendo, negam até a morte, de pé junto, né? Arranjando os argumentos mais bobos, mais tolinhos, mais esdrúxulos, para justificar aquilo que estão presenciando, com os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, e que eles não podem explicar com a sua lógica, nem com a sua inteligência, mas mesmo assim eles negam. E Kardec então continua falando assim: foi-nos dito terem ouvido em certos círculos imitar o assovio do vento, o sussurro das folhas, o ribombo do trovão, o marulho das ondas, o que nada tem de mais surpreendente. A inteligência da causa se torna mais patente quando, no meio desses mesmos golpes, obtém-se respostas categóricas a certas perguntas. Ora é
a essa causa inteligente que nós chamamos, ou para melhor dizer, que chamou a si mesma Espírito. Então eu vou ler novamente essa frase, porque eu enrolei aqui. Ora, é a essa causa inteligente que nós chamamos, ou para melhor dizer, que chamou a si mesma Espírito. Kardec, então, está falando para a gente que, além dos sons que as inteligências faziam para serem ouvidos, com os recursos que tinham, né, e que até ali não se sabia quais eram esses recursos, né, porque quem estava falando era o observador e não o cientista, até ali não se sabia quais eram os recursos empregados, e que está amplamente, como eu já disse, explicado no Livro dos Médiuns e também em artigos da Revista Espírita. Então, além desses sons, Kardec aqui se refere a uma pergunta que ele fez à inteligência que respondia às questões que lhe eram formuladas. Essa pergunta que Kardec fez foi sobre qual seria a natureza desse ser que respondia. Então Kardec perguntou qual era a natureza do ser que estava respondendo aquelas perguntas. E o ser respondeu, quem é que sabe aí o que é que o ser respondeu para Kardec, quem ele era? Isso aí a gente estuda e volta e meia a gente está vendo essa resposta do ser, né, que respondeu a Kardec. Bom, então, a resposta do ser foi a seguinte: ele disse que ele era espírito ou gênio. E também ele se traduz aí por isso, né, espírita? A alma dos homens que habitaram a terra. Mas a resposta do espírito naquele momento foi que ele era espírito ou gênio. Podia chamar ele de espírito ou de gênio. Já não era uma resposta através de um som, de uma batida, de um assobio, mas de palavras coerentes, né? Respondendo inteligentemente a uma pergunta formulada, né? Foi respondido que ele era espírito ou gênio. Isso está lá no Livro dos Médiuns, tá, gente? Está lá no Livro dos Médiuns. Ele não era uma mesa, uma pedra ou alguma coisa desse tipo, mas uma individualização do princípio, né? Inteligente, né? Que ele mesmo nomeou de espírito. Aliás, o nome que Kardec adotou, né? E que nós adotamos até hoje, pois todos somos irmãos da mesma natureza daquele que estava respondendo através de batidas na mesa. Se aquele que estava respondendo através de batidas na mesa era um espírito, nós somos o quê? O que é que nós somos? Espírito. Pode escrever aí, gente. Se aquele que está... Espíritos, Dudu. Isso aí, nós somos espíritos, como ele, né? Como disse o espírita ali, ele, aquele espírito naquele momento, que respondia naquele momento, era a alma dos homens que habitaram, uma das almas, né, de homens que habitaram a terra, né? Igualzinho a nós. Então, se ele era espírito, nós também éramos espíritos. Bem, eu creio que eu teria que dar continuidade aqui às palavras de Kardec, mas já são 7h10 e o estudo se encerra às 7h15, né? Porque aí vai entrar o CELD, não é isso? Tô certo, Júnior, Mana? Às 7h15 entra o CELD, né? Então a gente para por aqui, porque naturalmente pode ter ainda algum recado aí do Júnior ou da Mana, ou alguma coisa para ser dita, e nós só temos aí uns
4 minutos. Ainda tem a prece, isso aí. Então, eu agradeço aí a presença de todos, agradeço ainda mais a paciência por terem ficado aqui com a gente, comigo principalmente, né? Por terem sido tão pacientes, e eu espero que da próxima vez vocês participem mais aí na área de texto, ou até se quiser levantando a mãozinha. Bom, se tem alguém que queira fazer a prece, que bom, a Nádia vai fazer. Então, Nádia, levanta a sua mãozinha e eu deixo aqui a minha beijoquinha para todo mundo.